Now, God at the beginning was the great Jehovah that lived in a pillar of fire, hung above Israel and led them. That was God, the angel of the covenant. Agora Deus, no princípio, era o grande Jeová que vivia numa coluna de fogo, pairava sobre Israel e os guiava. Aquele era Deus, o anjo do concerto. Come down on the mountain, the whole mountain caught fire. Fire flew from the mountain and wrote the Ten Commandments. Desceu sobre a montanha inteira pegou fogo. Fogo voou da montanha e escreveu os 10 mandamentos. He was called the fatherhood of God to his children, his chosen race of people, the Jews. Ele foi chamado a paternidade de Deus a seus filhos, sua raça escolhida de pessoas, o judeu. Then that same God was made manifest in a virgin-born body that he created in the wombs of Mary and lived and tabernacled and stretched his tent, as it was, among human beings, and that same God was made flesh and dwelt among us. The Bible said so. Então aquele mesmo Deus foi manifestado num corpo nascido de virgem que ele criou nos ventres de Maria, e viveu e fez morada e armou sua tenda, como diríamos, entre seres humanos. E aquele mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia disse assim: God was in Christ. The body was Jesus. Jesus, in him dwelt the fullness of the Godhead bodily. Can't make him three people now. Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Jesus, nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Não se pode fazê-lo 3 pessoas agora. Don't baptize the 3 gods, there's one God. One God. Now, this same God was made flesh. He said, I came from God and I go to God. Não batize a 3 deuses. Há um Deus, está vendo? Um Deus. Agora, este mesmo Deus se fez carne. Ele disse, eu vim de Deus e vou para Deus. After he had disappeared from the earth by his death, burial, and resurrection and ascension, Paul met him on the road down to Damascus when he was yet called Saul. Depois que ele tinha desaparecido da terra por sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão, Paulo o encontrou no caminho para Damasco, quando ele ainda se chamava Saulo. And a voice came and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, who are you? He said, I'm Jesus. And he was a pillar of fire, a light, that's put out the eyes of the apostle. He had turned back. The same Jesus had turned back to God the Father again. E uma voz veio e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus. E ele era coluna de fogo, uma luz que cegou os olhos do apóstolo. Ele tinha regressado. O mesmo Jesus tinha regressado a Deus, o Pai, novamente. That's the reason he said here, I am the Almighty. In the same form he was before he was made flesh. And his body that he lived in called Jesus, the man that we know. Jesus. Essa é a razão por que ele disse aqui, eu sou o Todo-Poderoso. A mesma forma em que ele estava antes de se haver feito carne. E seu corpo em que ele viveu, chamado Jesus, o homem que nós conhecemos, Jesus. Now, like a lot of you dear oneness people baptized in the name of Jesus, you're wrong. There's hundreds of Jesuses in the world today. But there's only one Lord Jesus Christ. He was born to Christ. Lots of Jesuses, I've met many of them. But there's one Lord Jesus Christ. He's God. Agora, como muitos de vocês, estimadas pessoas da unidade, batizam no nome de Jesus, vocês estão errados. Há centenas de Jesuses no mundo hoje, porém, há só um Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu um Cristo. Muitos Jesuses. Eu conheci muitos deles, porém, há um Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. And Father, Son, and Holy Ghost is not names. They're titles that go to one name. They baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos que pertencem a um nome. Eles batizam o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Father's not a name, and Son's not a name, and Holy Ghost is not a name. It's a title, like human. That's what it is, the Holy Ghost, the human, or the Spirit. Holy Ghost. Pai não é nome, e Filho não é nome, e Espírito Santo não é nome. É um título como humano. É isso que é
ou Espírito Santo, um humano ou um espírito, Espírito Santo. Then say in the name of the Father. Look at the fathers in your Son's Son. Look at the humans in here. See? Father, Son, and Holy Ghost is not a name. It's a title that goes to the name of the Lord Jesus Christ. Então dizem, em nome do Pai, olhe os pais e os filhos de seus filhos. Olhe os humanos aqui, está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é um título que pertence ao nome do Senhor Jesus Cristo. That's the way the apostolic church baptized in the beginning. And I'll ask anybody to produce one text of Scripture or one time in history that anybody was ever baptized in the Christian church any other way but in the name of Jesus Christ until the Catholic Church was formed and they adopted Father, Son, and Holy Ghost for our creed. Era assim que a Igreja Apostólica batizava no princípio. E eu pedirei a qualquer um para apresentar um texto de Escritura ou uma época na história em que alguém já foi batizado na Igreja Cristã de alguma outra maneira, além de em nome de Jesus Cristo, até que a Igreja Católica foi formada. E eles adotaram Pai, Filho e Espírito Santo como credo. Now I'll bring up your history, some of the historians. There's no such a thing. After 304, AD 304, come the triune baptism for a triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. It's paganism. Agora traga sua história, algum historiador. Sim, não há tal coisa. Após 304 DC, 304, veio o batismo trino para um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É paganismo! Before this week is over, I'll read it out of the books and show you by the Bible. We're talking this morning on the Revelation and prove where it come in and how it started to exist. Back to the truth, brother. We're in the last days. Antes que esta semana termine, eu vou ler isto dos livros e lhe mostrar pela Bíblia. Nós estamos falando esta manhã sobre o Apocalipse e provar onde isto entrou e como começou a existir. De volta à verdade, irmão. Nós estamos no último dia. Wait till we get that Ephesian church and type what the lady was seeing and look what happened between them. You'll see how that thing creeped in. Espere até que apanhemos essa igreja de Éfeso e a tipifiquemos com a de Laodiceia e vejamos o que aconteceu entre elas. Você verá como essa coisa rastejou para dentro. Come into the age of Luther, said you've got a name that you're living but you're dead. The very word Sardis means dead. Entrou na era de Lutero, disse: tens nome de que está vivendo, mas estás morto. A própria palavra Sardes significa morto. They lost it in the 1500 years of Dark Ages. Every one of them churches kept that to that time. Then when they had the Nicene Council in 606, and then they abolished that name and made three gods out of it. Eles perderam isto nos 1500 anos da tenebrosa Idade Média. Cada uma dessas igrejas manteve isso até essa época. Então, quando tiveram o Concílio de Nicéia em 606, e então eles aboliram esse nome e dele fizeram três deuses. He said here, I'm he that was, he that is, and shall come, the Almighty. Ele disse aqui: eu sou aquele que era, aquele que é e há de vir, o Todo-Poderoso. Sure, he had a threefold being on the earth. When he was on earth, he was a threefold being. On earth, he was a prophet. He's also in heaven a priest. And when he comes back to the earth again, he'll be a king. Prophet, priest, and king. Certamente, ele teve um ser tríplice na terra. Quando esteve na terra, ele foi um ser tríplice. Na terra, ele foi profeta. Ele é também no céu sacerdote. E quando voltar à terra novamente, ele será rei. Profeta, sacerdote e rei. He that was, which is, and shall come. He that was Jesus, a prophet. He that was now is a priest, making spiritual sacrifices, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities and to clothe himself and prove that he's in the midst of us. Prophet, priest, and king, but one God. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era foi Jesus, um profeta. Aquele que era agora é um sacerdote,
fazendo sacrifícios espirituais. Um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas e manifestar-se e provar que está em nosso meio. Profeta, sacerdote e rei, porém um Deus. When he was on earth, he was a prophet, the Word, the faithful witness, the Bible calls him a little later. A faithful witness is the prophet. Quando esteve na terra, ele foi profeta, a palavra. A fiel testemunha, a Bíblia o chama um pouco mais tarde. Uma fiel testemunha é o profeta. He was priest. And when he's priest now, and when he comes, he'll be king. Ele foi sacerdote. E quando ele é sacerdote agora, quando vier, ele será rei. If you'll get over and read Revelation 15:3, you can see in Revelation 15:3, let's show you see what if he's going to be king. If he is king, when he comes. Se você for até ler Apocalipse 15:3, você pode ver em Apocalipse 15:3. Vamos abrir e ver o que ele, se ele vai ser rei, se ele é rei quando vem. Now we're going to Revelation, the 15th chapter, and the third verse. Agora nós vamos a Apocalipse, o capítulo 15 e o versículo 3. And they sang a song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. What was he on earth? Prophet. How did the people know he was a prophet? He'd done the sign of the Messiah, which was a prophet. O que ele foi na terra? Profeta. Como o povo soube que ele era profeta, ele fez o sinal do Messias, que foi profeta. Oh, blessed be the name of the Lord. How did they miss him? Because they were looking for something else. And he'd done the sign of the Messiah and they wouldn't hear it. He was a prophet. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Como eles falharam em vê-lo, porque estavam buscando alguma outra coisa, e ele fez o sinal do Messias, e eles não deram ouvidos a isto. Ele foi profeta. Moses said, The Lord your God will raise up a prophet like me. It'll come to pass that if they not hear this prophet, they'll be cut off amongst the people. Moisés disse: O Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. Será, porém, que se não derem ouvidos a este profeta, eles serão extirpados do meio do povo. He was a prophet on earth. Now, because he was what? The faithful witness of God's Word. Amen. He was God's Word made manifest. Ele foi um profeta na terra agora porque ele foi o quê? A fiel testemunha da palavra de Deus. Amém. Ele foi a palavra de Deus manifestada. St. John, the first chapter. São João, capítulo 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. He was a true and faithful witness to God's eternal Word. He was the Word. God's Word. And being the Word, he was a prophet. For the Word of God flowed to him. Ele foi a verdadeira e fiel testemunha da eterna palavra de Deus. Ele foi a palavra de Deus. E sendo a palavra, ele foi profeta, porque a palavra de Deus fluía através dele. Say only the thing, I can do nothing within myself but what the Father shows me to do. Not me that doeth the works, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. I and my Father are one, my Father's in me, said Jesus. The man, the tabernacle. Ele havia de dizer somente a coisa: Eu não posso fazer nada por mim mesmo, a não ser o que o Pai me mostra para fazer. Não sou eu que faço as obras, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai está em mim, disse Jesus, o homem, o tabernáculo.